Bom, já conversamos sobre SG e ESG, já conversamos sobre direito superficiário, bom, ambos, né? Sim. E continuo aqui na Academia da Mineração, eu e meu amigo André, e agora não vou fechar sem uma boa provocação, se ajeita na cadeira. Bora. Né? Então tá, vamos falar agora sobre relação Estado-minerador. Minerador-Estado. Vamos lá. Acho que agora vai até aumentar a audiência, viu, Marcelo? Então, nós temos uma situação aqui muito interessante quando a gente fala da relação do minerador com o poder público, né? A questão principalmente os aspectos regulatórios, né? Hoje a gente tem uma capacidade intelectual, né, de ambas as partes, né, tanto do poder público quanto da iniciativa privada. A gente vê que tem bons assessores técnicos de uma forma geral, mas existe uma deficiência muito grande no aspecto de fiscalização e no aspecto da resposta do poder público para o minerador. Isso acaba causando o quê? Acaba causando, inevitavelmente, extrações clandestinas, lavras predatórias e uma série de situações. Então eu vou pegar aqui, acho que para ilustrar bem essa questão da relação, infelizmente, hoje que se estabelece entre Estado e minerador, eu gosto de usar como exemplo as demandas, lógico, né? Como eu sou filho da área jurídica, né? Eu vou trazer um exemplo bem prático da área jurídica, que aqueles que nos assistem provavelmente, né, que são da área, vão entender, que são as ações de usurpação de bem mineral que hoje a gente tem no nosso país, que são movidas normalmente pela Advocacia Geral da União, em face ao minerador, em decorrência de relatórios produzidos pelo antigo Departamento Nacional de Produção Mineral ou a atual Agência Nacional de Mineração. Em síntese, são demandas que tratam de extrações clandestinas em que houve a extração do minério de forma indevida e a Agência Nacional de Mineração, ao buscar o ressarcimento acerca daquilo que lhe foi usurpado de forma indevida, e de fato o minério é bem da União, isso é inevitável, busca o ressarcimento do minerador com base no valor de mercado. Né? O que na verdade é uma grande excrescência, o que a gente está falando aqui. Evidentemente que não está se defendendo nem a mineração irregular, muito menos a lavra predatória, né? A gente sabe, existem mecanismos penais, administrativos e civis para se combater esse tipo de mineração. Mas ao ajuizar demandas com fundamento no valor de mercado para ressarcimento da mineradora, que é detentora daquele título e que muitas vezes não foi ela que promoveu a extração clandestina, né? Ou acima do permitido, por exemplo, por uma guia de utilização, é um verdadeiro absurdo, se traduz num absurdo. Por quê? Porque a agência, o Estado, jamais, em nenhuma hipótese, participa dos custos, e isso acho que é muito da tua parte, né? Dos custos que são incorporados a um valor de minério. Né? Isso eu já discuti em várias mesas redondas com profissionais da nossa área. É um desconhecimento relacionado à matemática financeira, né? Bom, eu sou um jurista, ou seja, vocês devem imaginar a dificuldade que eu tenho com até operações de divisão em determinadas hipóteses, né? Dízimas periódicas, enfim. Mas até eu compreendo que, se não existe na composição do minério participação do poder público, ele não pode pedir ressarcimento daquilo que ele jamais vai oferir, né? Então, o valor de tonelada, vamos por aqui, o valor de tonelada da areia é R$30 a tonelada, né? O valor da quantidade de metros cúbicos extraído de forma indevida, 1 milhão de metros cúbicos. Multiplica-se o valor, fica um negócio, fica uma conta absurda, o que, honestamente, faz com que seja mais vantajoso para a União que existam lavras clandestinas, porque vai oferir um valor infinitamente superior do que aquilo que a oferiria de fato, que seria a CEFEM, a Contribuição Financeira pela Exploração dos Recursos Minerais, né? Não, André, mas isso é um absurdo, porque a CEFEM seria um valor muito baixo comparado àquilo que de fato está sendo usurpado da União. Tudo bem, vamos então fazer essa concessão, né? Que o poder público não teria direito exclusivamente à CEFEM. Já existem cálculos sérios e profissionais sérios da tua área, tá, Marcelo? Geólogos, engenheiros de minas, enfim, que chegam ao valor do minério in situ, né? Que é aquilo que de fato é propriedade da União. Eu também adoro falar desse assunto. A propriedade dos recursos minerais, né? Que é uma propriedade sui generis. É uma propriedade muito específica. A União detém a propriedade daquele minério, só que ela não detém o poder, o oferimento do produto da lavra, né? Então é um direito muito sui generis na medida que a União, a não ser no regime de monopólio, né? Ela não usa, não usufrui e não dispõe daquilo ali, né? Ela só concede ao particular para extrair. Então, conforme o meu entendimento,
essa tensão que acaba existindo entre o quê? Entre a iniciativa, está existindo, né? Porque essas ações estão virando um vírus no nosso país, né? Está se propagando para todos os estados da federação. Tensiona ainda mais uma relação difícil, né? Que é o quê? A relação minerador-poder público, relação união com as empresas e a iniciativa privada. Nós já temos hoje uma carga tributária que não ajuda a mineração. Nós temos hoje um processo minerário que não ajuda a mineração. Nós temos hoje um mapeamento geológico, informação geológica de base para pesquisa extremamente deficitário, que transfere ao minerador praticamente toda a responsabilidade da pesquisa, que é caríssima, né? Tava vendo ontem isso no nosso MBA de economia, quanto caro é uma pesquisa mineral. E além de tudo isso, o minerador paga um pato que muitas vezes não é dele por um valor que ele jamais transferiria aos cofres públicos, né? Então, hoje, assim, mais especificamente, a gente poderia falar de inúmeras outras situações, mas eu quis trazer aqui nesse nosso bate-papo, que está realmente muito efervescente no nosso país, que são essas ações de usurpação de meio mineral que têm chegado, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal. Já se chegou, e isso para mim também é um verdadeiro absurdo, né? O Supremo entendeu que é imprescritível essas demandas. Ou seja, se isso é imprescritível, a gente está falando de lavras realizadas na década de 50, 60, 70 que podem ser cobradas hoje. Ou seja, é uma insegurança jurídica absurda. Até porque, como é que vai se auferir de fato o que foi extraído, o que não foi e por quem que foi? Né? Vai o quê? Vai responsabilizar toda a cadeia? Isso vai causar uma injustiça tremenda. Agora está se discutindo, isso está indo para o Supremo também. Ok, a indenização é devida. Qual é o valor? Né? E infelizmente a gente vê os tribunais, ao menos de segunda instância, e a gente tem que falar também, já que estamos falando de Estado, que normalmente o Poder Judiciário, o concursado desconhece direito minerário, tanto que a norma utilizada para se chegar ao valor de ressarcimento aos cofres públicos por lavra ilegal no Brasil é o artigo 944 do Código Civil. Ou seja, a gente está aplicando uma legislação civilista, né? Que é uma legislação, em princípio, que ela vale inter partes, né? Para um bem difuso, um bem coletivo, que é outro problema muito grave, né? Mas, infelizmente, os tribunais, por desconhecimento, conforme o entendimento, vêm aplicando o critério da Advocacia Geral da União para pedir esse ressarcimento. Para você ter uma ideia, não sei mais como é hoje, né? Já faz algum tempinho que eu saí da faculdade, né? Mas a gente não tinha direito da mineração nem como cadeira optativa. Não sei se hoje tem, né? Na época que eu era professor também não tinha. Mas enfim, o que eu queria trazer hoje era mais essa provocação no quê? No sentido da sanha, né? Do impulso do órgão, da União em especial, em obter, custe o que custar, receita por parte da iniciativa privada. Aí a gente pode falar de tributação, a gente podia falar só sobre tributação hoje, né? Mas também nessas demandas que têm surgido e que para mim realmente só tendem ao quê? A desestimular cada vez mais empreendimentos minerários no nosso país. E assim, fechando, né, essa discussão, ficou claro que ninguém está defendendo, né? A questão é o trâmite, é a conta. Exatamente. Né? Então, assim, se havia uma razoável perspectiva de extração econômica por parte do governo do que estava lá? Nenhuma, zero. Então, quanto que vale aquilo se não existe uma razoável perspectiva de extração? Perfeitamente. Né? Então, o bem está relacionado ao fato dele ter um valor comercial, um valor de mercado, e que isso está amarrado a fatores temporais, e que isso está amarrado a fatores econômicos, né? Então, assim, é uma conta muito complicada. Ninguém está defendendo. Muito, né? Pelo contrário. Muito pelo contrário, tem que estar correto. Mas que se for do ponto de vista de uma penalidade, né? Então, eu estou te penalizando em excesso por conta de uma coisa errada. Então, que seja via penalidade, né? Sim. Não essa conta maluquinha aí da... Bom, aqui a discussão vai longe, né, sobre o tema. Esse é só um dos aspectos, tá, gente? A gente quis trazer um dos aspectos do direito minerário, Estado, minerador. Existem outras diversas coisas que a gente poderia falar, que a gente poderia discutir. Mas esse fecha a nossa série, por enquanto, né, que o André vai conversar ainda muito com a gente aqui na academia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado de todos os vídeos. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada.